eu entrei aqui, quem estava ainda no comando foi o professor Daniel, peguei o finalzinho dele e depois foi seguindo o caminho com a professora Thalita, que me ajudou muito nessa parte das redes sociais, nas dicas, no engajamento. A minha primeira experiência na Galáxia foi no Núcleo Amado e eu fazia parte do atendimento, então eu realizava a ponte entre os clientes e a agência. Falo com todas as letras de que eu aprendi isso aqui na Galáxia, conversando com as pessoas. E eu vejo que as pessoas entram aqui, é uma coisa que, inclusive, as coordenadoras, que na época era Thalita, né? Mas Cláudia também, que é até hoje, falam muito sobre isso. Não importa se você não sabe fazer, você vai aprender. Olá, gente, eu sou Evelyn Teixeira, estou no 8º semestre de jornalismo aqui na Unijorg. Oi, eu me chamo Paula, estou no 8º semestre de jornalismo. Fiquei 1 ano e 6 meses na Galáxia, de 2023 a 2024. Oi, gente, meu nome é Carol, eu sou 5º semestre de jornalismo e eu comecei aqui na Galáxia logo no meu primeiro semestre, 23.2, e saí por volta do 3º semestre, por aí. Bom, uma das experiências que tive aqui na Galáxia foi no meu desenvolvimento profissional na questão da cobertura de eventos, edição de vídeos, como social media, que me ajudou muito a estar no estádio onde eu estou hoje, que é a Rádio Sociedade da Bahia, e que eu também trabalho com coberturas de eventos e tudo mais. E uma das inspirações que fez eu entrar no jornalismo foi a minha tia, que se chama Rita Batista. Ela me ajudou muito e no início eu estava sem saber o que eu queria e ela me deu esse caminho. Bom, além da seleção, eu entrei logo com a divisão do Amado, já peguei como social media do Amado, certo? E logo depois veio também o Intercult. Então já teve o evento do Intercult, já teve a cobertura, onde eu fiquei responsável por gravar e editar os vídeos do Amado. Um dos maiores aprendizados que eu levo da Galáxia foi aprender a trabalhar em equipe, e principalmente uma equipe que é multidisciplinar, porque tem pessoas de design, tem pessoas de cinema, tem pessoas de publicidade e eu, né, de jornalismo. Então eu aprendi na prática como que funciona o trabalho em equipe com pessoas de diferentes áreas. E uma das coberturas que eu fiz aqui da Galáxia foi a questão do Cine Carranca, que a gente fez a cobertura dos filmes que os alunos fazem e a gente dá essa visibilidade, e foi muito, muito legal. Com certeza o Intercult. O Intercult foi a primeira experiência de cobertura de evento que eu tive, certo? Ainda mais que eu era o primeiro semestre, então foi de fato a minha primeira experiência acadêmica de cobertura de evento. Então, para uma pessoa que cursa jornalismo, acho que foi muito importante, porque é uma questão de ser repórter, de entrevistar os palestrantes e entrevistar também os convidados. Eu acho que é difícil falar de uma lembrança só, porque eu fiquei 1 ano e 6 meses na Galáxia. Então, eu participei de várias reuniões, eu participei de muitas coisas que aconteceram. Então, eu carrego esse tempo comigo, diversas lembranças, e é difícil falar só uma. E uma das lembranças que eu nunca vou esquecer é aquele café, né, que não pode faltar, um biscoitinho maisena numa tarde, ainda mais quando a gente tinha reunião dia de sexta-feira, não sei se ainda tem, mas um dia de sexta-feira aí não podia faltar aquele café e aquele biscoitinho para alegrar e dar mais criatividade pra gente, mais engajamento. Eu diria que meu maior aprendizado foi justamente a cobertura de evento, aprender a ser social media, aprender a editar, a fotografar, a trabalhar em equipe no meio profissional. Porque foi justamente a minha primeira experiência profissional e que inclusive impactou bastante no meu currículo. Porque eu saí da Galáxia, sinto muita saudade, eu saí da Galáxia principalmente por causa do estágio. Eu só comecei a estagiar porque eu tinha Galáxia no meu currículo. Então foi, assim, uma grande vivência fazer parte da Galáxia. Se eu pudesse resumir a Galáxia em uma frase, seria uma grande família, porque aqui a gente não só trabalhou, a gente fez amizade com outras pessoas, a gente aprendeu com as professoras Thalita, né? E Cláudia. A professora Thalita não tá mais aqui, mas a professora Cláudia continua orientando a gente. E eu acho que a Galáxia é uma grande família mesmo, porque aqui a gente acolhe todo mundo e compartilha o que a gente já sabe com os outros, né? Eu diria que a palavra que define a Galáxia é acolhimento.
Você entra aqui sem saber de muita coisa, ou sabendo de uma coisa X, mas não sabe Y, e aí você sai aprendendo o alfabeto inteiro, sabe? Então, eu entrei aqui sem saber muita coisa de como é que funcionaria uma cobertura de evento, então como postar um story interessante, ou como fazer, ter um engajamento legal, ou coisas assim do tipo. Ajudou muito, e se não fosse pela Galáxia, pelos núcleos que a faculdade dá aqui, eu não estaria na rádio hoje. Passei pela Salvador FM, que literalmente eu participei do marketing, onde tinha que criar conteúdos para as redes sociais, com os locutores, os artistas e tudo mais. Então, foram muitos aprendizados que agregaram na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E aqui é um local de aprendizagem, aqui é um local de acolhimento mesmo. E quem está entrando agora na faculdade não pode deixar de visitar a Galáxia, de ter essa experiência, para ter network com outras pessoas de outros cursos, para ter um desenvolvimento mesmo profissional e pessoal para o seu currículo, portfólio, que vai engajar muito. Tchau, gente! Se inscrevam pra Galáxia, viu, gente? É muito bom. Tchau! E por um tempo eu fiquei sozinha na agência. Então era uma hora de experimentar. Eu estava acabando de chegar na universidade, estava na Carranca também, então estava dividindo atenções entre a Carranca e a Galáxia e estava imaginando como é que a gente ia fazer funcionar. É um lugar confortável para mim, é um lugar de aprendizado constante, porque eu aprendo muito com essa turma.